Não que ele não vá ficar chateado com o síndico profissional, mas assim, o síndico profissional é o externo, né? E o síndico profissional vai ter assim, mais condições de conduzir, né, uma situação dessa, né? De forma que a pessoa até chega a entender, né, o porquê. Eu já vi síndico morador que respondia assim, o outro morador, esse tipo de questionamento como esse, né? Assim, com bastante ignorância, né? E aí criava uma confusão, um problema e tudo, né? Que de repente, né, você, como profissional, você explica ali dentro, né, das regras, como é que funciona, e a pessoa entende, né? Entende e a coisa acaba por ali, né? Verdade. E assim, uma coisa, né, que a gente deixou de comentar é que o síndico profissional, ele possui um mandato, né? Esse termo de síndico profissional é um termo que nem sequer existe na legislação, né? É. A legislação prevê o síndico não morador, né? Essa é o nome, né? É o nome, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Para que também o morador que nos ouve, né? Que está buscando contratar seu síndico profissional entenda que o síndico profissional ele é restrito, né? A atuação dele é restrita à convenção, regimento e demais leis, né? Ele não é um empregado do condomínio, né? Ele não é um prestador de serviço, né? É, na, na- literalmente, né? Do condomínio. Ele é uma pessoa que possui um mandato outorgado pelos demais moradores. Então também tem que se haver, né, o respeito nesse sentido, né, de entender isso, né, e não cobrar aí o síndico profissional como se ele fosse, né, meramente um prestador de serviço ou um empregado do condomínio, que não é, né. E aí tem uma questão, que aí eu vou pedir aqui a ajuda do doutor Adriano também, né, que a gente tem se deparado muito, né, que é a questão do contrato, né? Porque é isso, o pessoal entende o síndico profissional como um prestador de serviço. E aí, cadê o contrato? Né? E a gente tem dito aos condomínios, olha, não existe contrato, né? O que estabelece, né, os direitos e deveres, né, de um síndico profissional, né, que se fosse um prestador de serviço constaria lá no contrato, é justamente a convenção, o Código Civil, né, acho que é artigo 1348, 1347, 1348. 48, né, que vai estabelecer quais são os direitos e as obrigações do síndico profissional, né? E tem inclusive aquela questão que o doutor Adriano pode comentar aqui, né? Que quem contrata o profissional, os profissionais, né? As empresas, né? No condomínio é o síndico. Se você está fazendo uma eleição e a eleição elegeu ali um síndico, quem é que vai assinar esse contrato? Se ele é o síndico, ele vai assinar o contrato dele mesmo, né? Não tem lógica. Então isso aí já evidencia, né, realmente assim, né, a atuação do síndico, né, como uma pessoa detentora de um mandato, né, que lhe foi ortogado, e não como um mero prestador de serviço. Exatamente. Na verdade, aquilo que eu comentei há pouco, né? A má compreensão da função do síndico acaba desaguando na má compreensão da função do síndico profissional. Mas, assim, o problema não está necessariamente na figura do síndico profissional, mas na má compreensão da função como um todo, né? A função de síndico, né, que você assume a partir de uma escolha dos seus pares, né, ela é uma outorga, né, um mandato, né, ou seja, é um grupo escolhendo alguém para representá-lo, né? Então, seja o profissional ou o orgânico, não muda essa natureza, né? A natureza é essa, é a natureza de escolha de alguém como o representante daquele conjunto de pessoas, daquela coletividade. Então, ter consciência disso é importante para que você saiba exatamente qual é a extensão da responsabilidade de quem está sendo escolhido. Das cobranças que estão sobre ela. Porque, no final das contas, o síndico ele é quem tem a caneta na mão para tomar as decisões e fazer as escolhas, né, juridicamente falando, mas, em essência,
ele é só um representante da coletividade que foi escolhido numa assembleia. Então, a gente comentou em off aqui, e eu acho que é importante trazer essa questão, né? Fazer um contrato, não fazer um contrato. Eu acho que não é o mais importante o contrato, a minuta, né, do contrato especificando, considerando que as atribuições já estão definidas na legislação. Eu acho que o mais importante do que você ter um contrato é você ter na Assembleia uma delimitação ou não da extensão desse mandato, né? Até onde a gente quer limitar. Você quer fazer uma contratação como pessoa jurídica, como pessoa física, você quer que o mandato tenha um prazo de X e tal, e aí você coloca isso na ata. Isso é muito mais importante do que você ter um contrato. Por quê? Até porque, para assinar o contrato, seria o próprio síndico, né? Que a gente brincou aqui. É o síndico contratando a ele mesmo, o que não faz nenhum sentido. Então, no ato de outorga, que o ato jurídico onde isso ocorre, é justamente a Assembleia. Quando você reduz a termo, né? Ou seja, quando você elabora a ata da Assembleia, você especifica, né, aquilo que foi discutido. Obviamente, você não vai especificar o que não foi discutido, né? Também o que é outro erro, e que, vez por outra, a gente percebe, né, algumas pessoas querendo cometer, né? Não falamos nada sobre isso na Assembleia. Eu esqueci de falar isso na Assembleia, dá para botar na ata, né? Não dá. Se não falou, não dá, né? Mas, em resumo, eu acredito que seja esse a forma, pelo menos do meu ponto de vista, adequada de tratar essa questão aí. Não sei se vocês têm algo a adicionar aí sobre esse ponto. Eu complementaria um pouco isso. Primeiro, existe uma falta de entendimento da legislação. Uhum. Como eu comentei aqui anteriormente, existe uma hierarquia de legislação que ela é definida pelo Código Civil. Quem define a função do síndico, né, no condomínio é o Código Civil. Ele diz, como a Henrique comentou, que o síndico ele pode ser morador ou não. Uhum. Quando ele fala que ele pode ser morador, é o orgânico. Quando ele fala que ou não, ele fala exatamente, ele está direcionado exatamente à possibilidade do síndico ser o síndico profissional. Uhum. Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo vem exatamente na definição. O síndico, quem é o síndico? O síndico para o condomínio, ele é o representante legal do condomínio. Quando a pessoa ele assume um condomínio, é colocado o número do CPF ou o número do CNPJ da empresa daquela pessoa como representante legal do condomínio, né? Em vias de regra, é o número do CPF da pessoa física, mas aquele serviço pode ser prestado tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Essa é a primeira situação. A segunda coisa cai exatamente no que diz a convenção, né? Quem é que assina os documentos, as contratações, as liberações de pagamento, né? Quem é que faz essa assinatura? É o representante legal unicamente, ou ele faz isso em conjunto? Ele faz isso com o subsíndico, ele faz isso com o presidente do conselho? Então, a convenção é quem delimita exatamente isso. Muitas das convenções, ela diz que o representante legal é quem assina, né? Tanto para as contratações quanto para os pagamentos. E aí vem um outro entendimento, que é exatamente o que você acabou de comentar. Não foi definido, não foi deliberado em assembleia, não foi sequer falado, e a pessoa, depois da assembleia acontecer, não, olha, tem que colocar uma certa regra para isso aí, tá? Eu costumo dizer sempre que o síndico ele não é contratado, como está lá no Código Civil e como está na Convenção, o síndico ele é eleito. Então, a função do síndico é um cargo eletivo e não um contratado. Essa é a primeira situação. Daniel, você é contrário a um contrato? Não. Por quê? Você apresenta uma proposta para um condomínio e, na maioria das vezes, nessa proposta, não tem alguns detalhes que você acaba tratando na Assembleia, apresentando sua proposta, mas você acaba não falando
ou porque o condomínio dá na assembleia, né, dá um tempo de 5, de 10 minutos, que nem sempre é suficiente para você apresentar a sua proposta na íntegra, e você acaba não falando. Sim. E aí eu acho que o contrato, eu acho que ele é importante para poder ter esses pormenores. Quantas horas o síndico vai na semana atender aquele condomínio? Quantos dias na semana? Como é que vai ser exatamente as respostas do síndico ao morador? A gente vai ligar para ele, a gente vai ligar para o escritório dele, a gente vai mandar mensagem no e-mail, a gente vai mandar mensagem no WhatsApp. Então, qual o tempo de resposta do síndico, né, nos casos que são apresentados? Então, esses pormenores vão para o contrato, eu não vejo problema. Mas aí a gente cai exatamente na situação que o senhor comentou. Beleza. Quem é que vai assinar o contrato do síndico? Se ele é o representante legal, então ele vai assinar como eleito, que nesse caso não é contratado, ele vai assinar também como representante da empresa ou como representante de si mesmo. Sim. E aí gera essa dúvida. Se na Assembleia não houver essa definição, aí as pessoas ficam com aquela interrogação: como é que faz? Eu assumi um condomínio agora, recentemente, no mês de novembro, em que eu participei da Assembleia, foram discutidas e eu fui eleito. Ponto. Em momento algum, pelo menos enquanto eu estava presente na Assembleia, não foi tratado exatamente quem iria assinar o contrato.